para trabalhar o time, o Gabriel Milito, o que ele pretende ou o que ele pode fazer para esse primeiro jogo da final, por exemplo? Porque as ideias, Elton Novaes, são ideias distintas. São ideias distintas. E aí? Sabe aquela história? Eu me lembro bem de uma chegada do Mano, que o Valu gosta tanto, ao Cruzeiro, o Fuscal também é adepto, e o Mano chegou logo depois de uma pequena passagem do Paulo Bento. E aí fomos à toca, eu acho que eu e Edu Panzi fomos à toca, fui entrevistar o Mano. Figura adorável, né, Thiago? Essa foi a segunda passagem do Mano, na verdade. Ele passa em 2015 primeiro e depois 2016. Aí, pô, Mano, e aí? O que você encontrou? Aí o Mano disse assim, não, eu cheguei e eu preciso tirar um pouco das ideias que estão aqui no grupo. Diminuir o número de ideias. Tem muitas ideias colocadas Ele aqui. é bom nisso, trabalhar com poucas ideias. E aí, ele meteu essa, entendeu? Ele meteu essa. Ô, Elton, é hora do Milito tirar algumas ideias ou colocar muitas porque não encontrou nenhuma? Então, não, eu acho já importante a programação que o Atlético colocou, né, durante essa semana. Tanto na segunda, hoje é terça, né? Tanto na segunda quanto na terça, o trabalho foi feito em 2 períodos. Até uma coisa para a questão de aproximação do Milito a esse grupo do Atlético. Lembrando que na semana passada o trabalho foi todo entregue ao Lucas Gonçalves. O Lucas Gonçalves teve esse tipo de trabalho junto com os jogadores do Atlético. Então eu acredito que nesse momento vai acontecer uma troca. O Milito vai tentar implantar algumas coisas que são básicas. Eu acho que não vai ter nenhum tipo de invenção. A gente não vai conseguir ver em nenhum dos 2 clássicos, principalmente no primeiro clássico, aquela questão que fala assim, já tem o trabalho do treinador. Eu acho praticamente impossível se ver isso em tão pouco tempo. Ainda mais que o trabalho do Milito, por todas as pessoas que a gente escutou falando a respeito do trabalho dele, é um trabalho de longo prazo. Precisa de tempo para adaptação dos jogadores às movimentações que ele pede em campo. Então, nesse primeiro momento, eu acho que vai ter muito mais a cara do Lucas Gonçalves do que um trabalho especificamente do Milito. Ô, Fusca, gostaria de ouvi-lo, o Thiago vai entrar na roda também com o Valu, porque a impressão que eu tenho é que tem muita coisa para ser mudada. Agora, já chega implantando? Ou vai mais na miúda? Porque assim, há quem diga que nesses treinamentos, né, intensivos lá na cidade do Galo, o Milito já tem colocado 3 zagueiros, né? Que é o jeito que ele joga, né? E provavelmente é o jeito que ele vai fazer o Atlético jogar. A minha dúvida, e aí nem é uma invenção, como você disse, Sim. né? Colocar 3 zagueiros não é invenção, nem aqui, nem em qualquer lugar. Mas é uma mudança muito disruptiva. Foge de tudo aquilo que a gente em relação ao Atlético. Então, assim, fazer uma mudança na véspera de um clássico decisivo, com pouquíssimo tempo para treinar, um time que pouquíssimas vezes jogou com 3 zagueiros, eu acho um pouco arriscado. Se eu sou o Milito, mas aí não recebo o que ele recebe eu só recebo para opinar, se sou ele, seguro um pouco a onda, vou no normal para não mudar demais, porque é arriscado. Pode dar certo? Vai que dá certo e o Atlético joga muito, ganha do Cruzeiro com facilidade, já decide o título na primeira partida, mas eu acho arriscado demais. E aí se der errado, o cara já tá ferrado logo de cara. Mas eu não consigo vê-lo fazendo essa situação que o Fuscaldi disse, que é a manutenção talvez do que era feito anteriormente. Eu acho que ele vai buscar muito a ideia dele, desde já. Cara, porque... Sem escutar o Lucas, sem ter uma variação do que o Lucas talvez propõe. tenha alguma ideia do Lucas dentro do time, mas... Porque lembrando, o Lucas pegou o time do Atlético, que depois se tornou do Filipão, no jogo contra o Fluminense, que ficou 1-1, e o Atlético foi muito superior ao Fluminense. Criou várias chances. Não diria muito, mas foi superior. Bem superior. O Fábio fez 3 grandes defesas naquele jogo. O Atlético empatou em 1-1 com o Atlético pressionando a equipe do Fluminense, que a gente sabe foi campeão da Libertadores. O Atlético internamente vê essa comissão técnica mais aberta que as anteriores. Vê mais aberta que a comissão técnica do Cudê, mais aberta que a comissão técnica... Aliás, como assim? Explica melhor sobre isso. Aliás, o Cudê... De escutar? O Cudê tomou um sacode nos 2 jogos do Roger Machado. Grande Roger Machado. Mas de escutar, de ter mais... estar mais aberto à proximidade, a ideias de outras pessoas da comissão técnica. Então, veem essa comissão técnica como uma comissão técnica diferente das anteriores,
que era de Sampaoli e Eduardo Cudê. Bom, por mais que exista essa diferença entre os dois, eu não sei se dá para confiar 100% que vai ser assim. Ele chega com 4 auxiliares. Ele chega com um psicólogo, com um auxiliar técnico, com um analista de desempenho, com um preparador físico. Vai dar mesmo essa liberdade para os caras trabalharem? O Lucas Gonçalves vai trabalhar? O Cristiano Nunes vai ter espaço na preparação física? Com esse monte de gente que ele trouxe aí. Então, eu sinceramente não consigo ver esses caras tendo tanto espaço. E aí, porque é algo natural do estrangeiro. Ele vem aqui e traz as ideias dele. Então, se você contrata um estrangeiro, você contrata também as ideias dele. Então, eu não consigo imaginar que o Milito, para esse início de trabalho, ou para momento algum da participação dele ou da passagem pelo Atlético, ele vá colocar essa comissão técnica. É que tem um componente nesse jogo do final de semana aí que eu acho que precisa de uma avaliação. Não é só pegar um trabalho de um técnico que fazia exatamente o oposto do que você faz, mas tem um componente que para mim pesa muito. Antes do Eltinho, quero passar pelo Valu aqui, que é o componente da pressão de, ganhar do rival com um trabalho que já tem mais tempo, embora também no início, mas já tem mais tempo, do Larcamon, de um adversário que é organizado, que fez com sobra uma primeira fase do Campeonato Mineiro. Você tem uma pressão de ter que ganhar, primeiro para você chegar no jogo de volta com vantagem de um empate ou de vencer por uma diferença menor de gols, mas, Valu, tem um componente isso aí, cara, que o Cruzeiro jogou 2 vezes lá e venceu as 2. Tá, só que esse componente não tá na conta do Gabriel Milito. Não tá. O componente mas que mas é uma pressão, né, Valu? Mas tá na conta provavelmente dos 11 titulares, Valu. Aí é outra questão, mas na conta do Gabriel Milito não está, tá? Então, assim, o componente da pressão que ele já tem, que ele topou o barulho, já é de preparar um time com menos de uma semana para a final. Tendo o entendimento do tamanho que é o jogo, beleza. Isso aí, o Milito bateu no peito. Agora, eu tô totalmente em desacordo com vocês. Eu acho que se o Atlético quisesse manter o que estava acontecendo, o Filipão ainda estava aí. Para as finais e para a estreia na Copa Libertadores. O Lucas Gonçalves, ele consegue... Vamos colocá-lo aqui interinamente? Cara, eu acho que neste momento, diante da tomada de decisão da direção de futebol do Atlético, nem Filipão, nem Lucas Gonçalves, eu acho que o Atlético quer mudanças radicais e já para ontem. Aí cabe ao Milito, para mim, é claro que a gente não vai ver, eu não espero ver o time do Milito já pronto contra o Cruzeiro, mas eu, com sinceridade, já espero ver mudanças significativas por conta do estilo dele. Eu acho que uma grande coisa que eu gosto nos técnicos estrangeiros que vêm ao Brasil é que eles não têm apego ao cargo, eles não têm esse medo que geralmente os técnicos brasileiros, principalmente, viu, Thiago, da casta de alguns que você gosta, eles não jogam pelo emprego. O Milito, ele não vai jogar pelo emprego. Não tô falando que ele vai ser irresponsável, tá, pessoal? Não, mas ele vai assumir riscos dentro daquele calcula. Então, eu acho que eu vou ver um Atlético com comportamento na construção um tanto diferente, com comportamento no momento de marcar. Talvez não seja aquele Atlético que ele consiga dar a organização suficiente para isso focar o Cruzeiro, mas um Atlético que marque melhor do que o Atlético que vinha sendo dirigido pelo Luiz Felipe Scolari. Mudanças maiores de comportamento. Também que é o mais de comportamento. A questão tática aí eu já fico um pouco com o pé atrás se ele vai conseguir implementar isso. Aí eu vou mais pela ideia do trabalho do Lucas Gonçalves, que já conseguiu posicionar esse time de uma forma interessante. Eu acho que ele entra com 3 defensores, especialmente no momento que o Atlético estiver atacando. Mas aí, qual que era a sua linha? Então pensa numa linha defensiva com o Mariano mais fechado na zaga. Como ele já jogou com o Sampaoli, como ele já jogou no Sevilha, como ele já jogou na França, no Bordeaux. Então eu imagino que ele entre com os 2 zagueiros não seriam 3 zagueiros, e sim que, 2 zagueiros e na um verdade, Mariano. o zagueiro, na verdade, na minha cabeça, não é a nomenclatura do cara, é a posição que ele vai jogar. Eu acho que o Mariano vai jogar como um terceiro zagueiro. Principalmente quando vai com a bola no pé. Não, achismo, tô falando achismo, minha opinião. Novo técnico do Atlético, Gabriel Milito, tem sua formação preferida sendo a 3-4-2-1. Se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida, pois falaremos principalmente sobre o modelo de jogo do técnico argentino, pois Gabriel Milito chega ao Atlético Mineiro para ser o técnico da temporada de 2024 e nos últimos trabalhos em que realizou esteve utilizando uma formação preferida sendo a 3-4-2-1.
Uma formação que oferece um pouco mais de solidez defensiva com a presença de 3 zagueiros, mas que também garante a presença no ataque com 2 pontas e um meio atacante. Essa versatilidade poderá ser muito bem visualizada e que pode permitir ao Atlético que se adapte a diferentes estilos de jogo, seja contra adversários que estão pressionando alto ou que se defendem com muitos jogadores. E isso terá que ser muito bem observado no Atlético se ele continuará com esse esquema de jogo que foi utilizado nas últimas equipes em que ele esteve trabalhando. Na minha visão, na teoria, esse sistema é bem benéfico. Veremos se na prática ele colocará realmente para jogo esse esquema com 3 zagueiros. Você, atleticano, concorda que esse pode ser um bom estilo de jogo? Comente aqui abaixo a sua opinião e deixe aqui nos comentários a sua visão sobre.